Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui é a Arleide. Eu estou aqui para contar mais uma história para vocês. Dessa vez nós vamos apresentar para vocês um trenzinho da história. Esse trenzinho foi feito com caixas de papelão, com alguns apetrechos, pauzinhos e umas bandeiras que eu pintei para poder vocês verem e dar significado para a história. Eu espero que vocês estejam bem, com as suas famílias e que essa história de coronavírus vai passar logo e nós vamos ficar bem e nos rever novamente. Aí eu vou iniciar essa história com alguns materiais que eu usei. Aí para contar o trem da história, o nome da história é essa. O trem da história. Em 1500, há muitos anos atrás, vieram alguns visitantes do nosso país. Antes, logo no início, eram os índios que moravam lá. Eles moravam com suas casas, os seus bichinhos, seus animais, tinha muita árvore, tinha um rio. E nesse rio vinham os navios. Tinha peixes, tinha camarão, tinha um monte de bichinhos que os índios, eles não compravam arroz, feijão, eles plantavam. Eles plantavam, comia carne de galinha, comia as plantas que vinham das árvores, as maçãs, as bananas. E aí os índios tinham seus filhos que chamavam curumins. Esses curumins brincavam junto com os animais nessa floresta. A floresta do Brasil. Mas aí, em 1500, em abril, precisamente, veio um navio. Esse navio, ele veio pelos mares, navegando. Encostou aqui no nosso país, no Brasil. E aí que começa o nosso trem da história. O trem veio vindo, veio andando, ninguém sabia quem estava lá, só os índios que já estavam lá. Os índios vieram, que é o primeiro vagão da história, do trem da história, é o Brasil. E aí os índios já moravam aqui no Brasil. Eles não vieram de longe, eles vieram de dentro do Brasil. Foram os primeiros moradores, foram os índios. E eles cativavam a natureza, eles cuidavam da natureza. Eles plantavam, eles pescavam, eles comiam carne de galinha, eles caçavam, tinham flechas para caçar os bichos que eram bravos. A onça, eles comiam carne de onça, tartaruga. E aí, nesse trem também, além dos índios que eram brasileiros, vieram os portugueses. Os portugueses, aqui é a bandeira de Portugal. Os portugueses também vieram. E eles vieram todos desceram do barco e vieram para cá. Só que cada morador desses que vieram desse barco, cada morador ele tinha um costume. Os portugueses, tá vendo? Os portugueses eles estão aqui, ó. Os portugueses vieram, ó o barquinho dele da história. Os portugueses vieram, logo depois vieram os espanhóis. A espanhola dançando, ela gosta muito de dançar. Os italianos também gostam de dançar muito, olha lá, a italiana. Aí os italianos, os espanhóis, e também vieram os negros da África. Eles vieram da África, olha a bandeira da África. Aí vieram os negros, que também gostavam de fazer festa, de dançar. Eles dançavam muito, os negros. Entendeu? Então os negros, olha o barco dos negros. Só que os negros não vieram libertos. Eles vieram para trabalhar de escravos. E escravos não ganham salário, não ganham dinheiro. Eles só trabalhavam pela comida e moravam em senzalas, trancados.
Eles não tinham vivência social, ficava trancado, trabalhava de dia e à noite eles dormiam na senzala. E aí, cada um tinha a sua religião. Os negros acreditavam na terra, acreditavam no mar, eles faziam as danças deles, trouxeram a cultura deles, né? Igual o Saci, é uma história africana. Aí vieram os italianos também, os portugueses, eles acreditavam muito em Jesus, em Deus, Jesus Cristo, que era a religião deles. Então cada um trouxeram sua religião e foram formando várias raças, entendeu? Os africanos gostavam de tocar bumbo, dançavam, à noite eles dançavam. E aí, por último, quem veio nesse trem da história? Por último, vieram os japoneses. Olha a bandeira dos japoneses. Esse trem é muito grande, hein? Esse trem é muito grande. Aí vieram os japoneses. Olha a bandeira dos japoneses. A bandeira dos japoneses. Isso aqui, os japoneses vieram aqui dentro dele, ó. Esses aqui são os japoneses. Olha o trenzinho deles. Aí vieram os Estados Unidos e foi juntando gente aqui no Brasil. Juntaram muitas pessoas, cada um com o seu costume, os negros com o seu costume, só que os negros eram escravos, eles trabalhavam na lavoura, trabalhavam limpando a casa das senhoras, eles não tinham direito nenhum, entendeu? E gostava, só que à noite eles sentavam e ia dançar. Eles dançavam, tocavam batucada, entendeu? E aí os negros estavam cansados de trabalhar, já não aguentavam mais. Aí os portugueses que mandavam aqui na nossa terra, eles trouxeram os italianos. Aí os italianos vieram para trabalhar também na roça, não eram escravos, mas trabalhava também duro. Eles davam muito duro. Então os negros, os italianos juntaram, os negros, italianos, os índios juntaram todas as raças, os americanos, os japoneses, então foram várias raças. E esse povo que aqui vivia, eles foram casando e nascendo filhinhos, casaram e tiveram muitos filhos. E esses filhos formataram o quê? Um Brasil cheio de pessoas diferentes. E aí foi onde nasceu o Brasil com várias raças, várias cores. Era um Brasil brasileiro, cheio de gente diferente. Um mais alto, outro mais baixo, uns negros, uns brancos, uns vermelhos, que eram os índios. Então misturaram as raças e todos viveram felizes no Brasil, apesar que houveram algumas diferenças, que hoje as árvores que tinha já diminuíram, os índios que moravam em ocas, já não moram mais, eles moram nas reservas. Os índios eram muitos, morreram alguns de doença, outros morreram de maltratos, que não tinha comida, não conseguiam comida, os rios já estavam cheios de poluição, e aí a comida já era escassa. Aí terminou que a nossa natureza está bem maltratada, porque antes, ó, vocês estão vendo? Os índios brincavam na beira do rio, entendeu? E agora a gente já fica trancado dentro de casa, como hoje a gente está enfrentando uma doença que é geral no mundo inteiro, então a gente tem que ficar em casa, entendeu? Para não pegar, porque senão vai morrer muita gente ainda, entendeu? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês gostaram dessa história, do trem da história. Porque em 1500 não tinha trem, tinha só navios. O povo andava pelos navios, como eu mostrei para vocês, o navio.
do navio que o povo trafegava, entendeu? Agora esse trem é figurativo, é para mostrar o trem da história do Brasil. Se vocês conseguiram observar, o navio vai sair daqui e vai montar um novo Brasil, ó, um Brasil com índios, italianos, japoneses, coreanos, negros, brancos, vermelhos, de todas as cores, moreno, mais claro, cabelo mais rústico, cabelo mais liso, cabelo de toda forma. Então, esse é o nosso Brasil hoje, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até mais.